Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos todos juntos para estudarmos o Livro dos Espíritos, onde aqui estamos nas semelhanças físicas e morais, e hoje continuaremos aqui a partir da questão 214. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa gratidão a nosso Deus, nosso Pai Criador, agradecendo por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecer aos nossos mentores, o nosso anjo da guarda, agradecendo a nossa Maria Santíssima, Nossa Senhora, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. Obrigada, Mãe Maria. E assim agradecemos a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Agradecemos por todos os seus ensinos, por todos os seus exemplos. E assim pedimos permissão a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos aos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá na 214, que sou eu que vou ler, né? É 214 mesmo? É. Tá. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Kardec pergunta. Os espíritos respondem: imagem, para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. Então, essa questão aqui é interessante porque naquela época se falava muito, né, daquelas crianças, os gêmeos, né, porque nas questões anteriores nós falamos aqui dos gêmeos. Então, naquela época se falava muito, né, de gêmeos que brigavam no ventre, né, no útero ali da mãe, né, como que se fosse uma rivalidade ali entre os espíritos, né, ao reencarnar. Então, aqui, a espiritualidade é muito clara que é lenda isso, né? Que isso não existe. Que dois espíritos reencarnando na vida ali intrauterina, eles não vão, esses dois, eles não vão brigar ali. E mesmo porque, gente, se a gente raciocinar, o espírito, quando ele vai reencarnar, e que ele está ali nessa fase, né, de desenvolvimento, ele fica num estado de torpor. E o que, que é esse estado de torpor? É um esquecimento. O torpor significa ali uma inércia, é um estado alterado ali da consciência. Então, ele não traz ainda essas memórias, essas tendências. Então, não tem como. Então, realmente, aqui a espiritualidade vem nos explicar que realmente é uma lenda. Aí eu lembrei, a gente gosta muito de assistir as novelas bíblicas da Record. E tem na época ali da Gênesis, tem quando Isaac, não, Isaac não, é o filho de Isaac, né? O Jacó e o Esaú nasceram através de Rebeca. Não sei se vocês vão lembrar. Então ali teve um fato que falavam que eles estavam brigando, mas eles brigando ali num sentido figurado para ver quem ia sair primeiro, né? Primogênito, né? Por causa daquela briga de quem seria o primogênito.
primogênito, porque o primogênito é que carregaria ali o reinado, né? Digamos assim, iria herdar a forma de coordenar tudo ali naquela época, porque naquela época nem tinha ainda o reinado em Israel. Mas aí eu me lembrei, mas eles brigavam para ver quem saía primeiro, e a gente não sabe, né, se isso era uma lenda, mas ali o que a Rebeca ela sentia, né, para ver quem que ia sair primeiro só. O que acontece às vezes, né, as mães colocam até a mão assim e vê aquele movimento todo, mas é para o feto ali ele se ajeitar. Eu entendo que é isso, né? Movimentos naturais para se É ajustar dentro do feto. isso, mas não brigar, né? Porque ele não traz ainda essa tendência. Traz. É, Você fica imaginando assim essa inseminação artificial, onde vem 3, 4, às vezes até 5 bebês. Imagina a bagunça que é lá dentro para se Pois ajeitar, é. né? Deve ser uma luta mesmo. Aí, nesse sentido, sim, a briga, né? Porque cada um quer um espacinho ali, né? verdade. Brincadeira, porque eles vêm com peso pequenininho, né? Eles são É, menorzinhos. é verdade. E aqueles casais que dormem em cama pequena, né? Vai falar que é É, briga? Ah, vai mais para lá. Isso é briga? Não, vão se É ajeitando ali, né? verdade, é bem, É ótimo. questão de espaço, né? Espaço. É, igual você é. comigo. Hoje tem muitos, né? Muitos nascimentos assim, né? De vários bebês juntos, né? 3, 4. É verdade. É mesmo, gente. Simplesmente, como diz os espíritos aqui, né? Simplesmente são os movimentos do corpo para se ajeitar, né? No útero da mãe, né? Para ser naquele espaço pequeno, né? Naquela máquina linda que Deus criou, né? Que é o útero, né? De uma mãe que vai dar o alimento, a casinha deles. Então é só movimento para eles se ajeitarem, né? E essa coisa de briga, ódio, isso é coisa do mundo, né? Das pessoas, porque não tem ódio antes de nascer, não existe isso, né? Não tem o ódio, não tem as coisas do mundo, as coisas ruins do mundo ali, né? Eles estão ali gratos por ter conseguido uma chance de renascer, né? É isso aí. Cleide, é você que vai fazer a 215? Sim, 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? A resposta: os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. Um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência é se unirem que tenham os membros dessas famílias. É a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. E a gente já viu num estudo, há um tempo atrás, aqui no Livro dos Espíritos, né? Que a gente escolhe, né? A gente tem como escolher onde nascer, né? Não é assim jogado de qualquer jeito. Tem todo um procedimento, né? E a gente sabe também que tem esse processo de reencarnação tem dois critérios, né? Afinidade e expiação. Afinidade, como a gente viu aqui, né? Normalmente os espíritos eles vão escolher
o lugar aonde eles têm as mesmas afinidades, os mesmos gostos, né? De religião, cultura, o mesmo modo de ser, de viver. Desculpa que eu estou com o ajudante aqui, tá? Vocês não estão vendo porque ele está aqui. Então, então, assim, normalmente eles vão buscar essa afinidade, mas também tem a parte da expiação, que às vezes o espírito vai parecer um peixinho fora d'água, mas tudo tem um sentido, tem uma forma, tem uma explicação, né? Às vezes o espírito ele precisa de passar por aquela prova para resgatar alguma coisa do passado, né? Fazer algum resgate. Mas o importante é a gente saber que todos os povos eles têm as suas diferenças, né? Cada povo tem a sua individualidade, né? Sua identidade. E nós precisamos de respeitar as diferenças de cada um, né? Por exemplo, no Japão, a forma deles viverem é totalmente diferente nos Estados Unidos. Os índios vivem totalmente diferente dos europeus, mas é necessário a gente saber que cada um nasceu ali por algum motivo. E o mais importante é a gente ser tolerante com as diferenças, com a forma diferente de cada um ser, porque cada um está no seu processo, né? E eu estava lendo aqui essa parte, aí eu lembrei, né? Quando a gente vai no mercado, as coisas não ficam. Por exemplo, você vai na parte, você quer comprar chocolate. Onde fica o chocolate? Na parte de produtos de limpeza? Não. Ele fica na parte dos doces. Então, cada coisa, é como o pessoal fala, né? Cada um no seu quadrado, né? Deus orquestra o mundo de forma harmoniosa. Então, assim, cada coisa que tem a sua afinidade, que é parecido, normalmente, né? É claro que tem as exceções, mas normalmente vai estar naquele lugar onde tudo é parecido, onde tudo tem a ver com aquele jeito, né? Então é bem isso mesmo, comparando com o mercado, o detergente está na parte de produtos de limpeza, não na parte de alimentos. Ó o bico. Então por exemplo, um índio, ele vai nascer lá na floresta, com as pessoas da sua comunidade. E é claro que tem um porquê. Por que ele precisa de estar ali, o seu processo evolutivo, assim como os outros ali do povo dele também têm. Então, é bem isso mesmo, é a orquestra de Deus, gente. Né? Nossa, Cleide, excelente analogia essa sua, quando você falou lá do mercado, né? Onde você vai, que gôndola estará, né? Que corredor estará lá o chocolate? Porque até umas semanas atrás, eu estava falando para o Gê, eu falei assim, puxa, Gê, mas eu ainda tenho dificuldade de entender, né? Aí peguei como exemplo eu e ele. Por que você é assim e eu sou assado, né? Por que essa diferença? Eu falei aí o Gé, realmente ele me deu essa explicação exatamente como você comentou aqui, Cleide, como a espiritualidade nos explicou. Mas eu sempre tive essa dificuldade de entender. Então, eu achei também bem pertinente essa pergunta aqui do Kardec, né? Porque para mim sempre foi uma questão recorrente a mim, né? Porque eu fico me perguntando por que o americano é de um jeito, porque o francês é de outro, né? E se você for ver Allan Kardec lá na França, né? Ele via essa diferença de povos. Porque os franceses agiam de um jeito, tinha sua cultura, e os alemães ali, outro tipo de cultura, né? Então, assim, essas diferenças
Aqui a espiritualidade, então, nos explica que é por similaridades. Aí eu lembrei, até comentei com o Gerson essa semana, do livro, porque eu li já tem um bom tempo, mas o Gerson leu recentemente, que é o Brasil, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque ali tem uma parte onde Jesus, ele combina ali, conversa com Ismael de povoar aqui o Brasil, porque naquela época tinha assim os índios, os indígenas, que era a simplicidade. E Jesus, ele viu ali que tinha muitos espíritos que precisavam renascer, que estavam até em zonas assim tenebrosas, mas Jesus, com a sua misericórdia e sua bondade, ele quis auxiliar esses espíritos, dando uma outra oportunidade e permitiu que reencarnasse. Se eu estiver falando besteira, já me lembrei. Então, aí ele permitiu que viessem esses espíritos de diferentes etnias e de diferentes jeitos, e vieram de outros orbes e vieram aqui para o Brasil. Então, se a gente analisar, gente, o Brasil é um dos países mais, assim, heterogêneos, né? De pessoas, de culturas. E se a gente pegar, e a gente pode trazer essa reflexão para nós mesmos, né? Porque o Brasil, coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Porque é um coração ali onde abraçou vários espíritos. Então, Jesus escolheu aqui as terras brasileiras para que abraçasse. Então, olha só, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Aí cabe a reflexão para cada um de nós. E se nós estamos todos juntos aqui, é porque o quê? Existe essa similaridade, como a espiritualidade aqui nos explica. Então, a gente tem sim essas semelhanças, por isso estamos todos aqui para nos melhorarmos, para nos evoluirmos. Vai ter aqueles que sabem um pouquinho mais, aqueles mais inferiores, e assim um vai puxando o outro, né? É sempre aí essa via de mão dupla. Então, cada vez mais eu vou entendendo o significado de Brasil, a pátria do Evangelho. O porquê é a pátria do Evangelho, né? Então, se a gente for ver, é um caldo aí, né, de cultura. É um caldo de cultura. Se a gente pega mesmo no nosso Brasil, olha só, gente, se você no Nordeste não tem as rendeiras, né? Tem vários artesanatos. Quando você viaja para o Nordeste, você sempre quer trazer lá um artesanato para cá, né? Quando você pensa em vinhos, você pensa o quê? As vinícolas do Sul. Então, se a gente for analisar, todo mundo, gente, mesmo em orbes diferentes, ou no mesmo orbe, no mesmo país, a gente está naquele lugar que tem que estar. A gente tem que estar com aquele povo que nós estamos. Então, isso auxilia muito nesse nosso desenvolvimento, porque vai nos trazer a reflexão: por que estamos aqui? Por que eu estou nessa sociedade? Por que eu estou junto com esses povos? Né? Por similaridade. Senão eu estaria em outro povo. Né? Então, como a Cleide falou, da cultura, né? Por exemplo, dos japoneses, é uma cultura admirável mesmo, né? E apesar de que eu sou casada com um, e que eu admiro muito a cultura japonesa, e quanto eu aprendo, mas uma das coisas que são realmente admiráveis é o respeito que eles têm, né? O respeito por aqueles que vieram antes deles, o respeito pela ancestralidade, o respeito
para com até assim, com o próximo. Não sei se vocês, na época que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu vi um relato de que quando teve lá o jogo, né, o Japão, acho que foi em Minas, aí eu lembro que teve essa reportagem que quando acabou o jogo, os japoneses, eles foram recolhendo o seu lixo, mas não recolheu só o lixo deles. Eles recolheram também do nosso povo ali brasileiro, dos mineiros que tinham deixado também. Eles não pegaram só o deles. Então você vê como é importante, né, a gente olhar todas as culturas diferentes e o quanto a gente tem a aprender e o quanto a gente tem a ensinar, né? E eu posso dizer com propriedade, porque eu tenho uma família japonesa. Então, quando eu cheguei na família, eu sentia até assim algumas diferenças, né? E o Gerson, com muita paciência, ele ia me explicando, como, por exemplo, o japonês, o brasileiro é mais dado, né, gente? O japonês, ele vem, ele abraça, ele fala que eu te amo e tá tudo certo, né? Dá um beijo. O japonês não. Quando eu adentrei, lógico que hoje já está um pouco diferente, mas aqueles tradicionais, eles já são um pouco assim, mais reclusos com eles mesmos. E eu me lembro até que quando eu fui dar um presente para minha sogra, e aí eu achei estranho, porque a gente dá um presente para uma pessoa, a pessoa já pega, já destrincha, né? Ah, obrigada, tal, não sei o quê. Aí ela pegou o presente, guardou e passou o dia inteiro, ela não abriu. Aí depois o Gerson ele veio e me explicou, Meire, é que na cultura japonesa não se tem esse costume de abrir o presente na hora, né? Espera um pouquinho, né? Eu me lembro muito disso. Aí eu fui entendendo. Então você vê, a gente vai aprendendo. E hoje a gente chega, eu já beijo, já abraço, na hora que se despede também. Então já eles também já vão aprendendo com a gente esse jeito, né? Ó, e o Gerson também. Tanto que eu e minha sobrinha, a gente brinca com a minha cunhada, a gente fala assim, é, a gente chama ela de Du, né? Du, eu te amo. A gente fica, Du, eu te amo, Du, eu te amo, para ir treinando ela. Então, assim, é muito legal esse aprendizado. Eu falei bastante, mas é só para dizer assim que realmente essas diferenças existem e a gente aprende um com os outros. E fica muito claro, né? O que você falou, o Brasil abrigando todos os povos, praticamente, né? Cada um ensinando ao outro seus costumes, as suas crenças, tanta coisa, né? E, por outro lado, você vê cidadezinhas com famílias. Eu assisti até uma reportagem uma vez, era uma cidadezinha do Brasil, onde todos eram parentes consanguíneos. Todos os que nasciam naquela cidade eram parentes, né, de sangue. Então, aquele clã fechado, né, ao passo que outras cidades, né, totalmente abertas, né, como São Paulo, enorme, né, abrigando a todos, né. Então, você vê, antigamente se falava muito o italiano, sobrenomes italianos. Então, se sabe que pelo sobrenome é italiano, pelo sobrenome é americano, do norte ou do sul. O italiano que fala muito, o americano mais fechado. Então, tudo tem as suas características e agora a gente consegue entender bastante o porquê, né? Muito interessante essa analogia que você fez também com o livro, né, de Ismael, né, Pátria do da Evangelho. pátria e o coração do mundo, né, que abriga todos, que acolhe a todos e cada um aprendendo com o outro. Muito interessante. É, então, só voltando aqui um pouco mais no espectro espiritual, né? Então, o que eu entendi dessa resposta, dessa questão? Que, assim, espíritos
um pouco mais elevados, né, em tese, ele tem pouco a evoluir vindo num ambiente de espíritos menos evoluídos, né? E a gente sabe, cada reencarnação é uma evolução, né? Cada experiência é uma evolução. Então, nada teria muito ele, né, se fosse como é que fala? Uma, um, algo muito diferente, que se destoasse muito da sociedade, do ambiente que ele reencarnaria. E voltando um pouco na parte do Evangelho também, é interessante, porque aqui, quando foi constituído o Brasil, Jesus permitiu Ismael, como é que se fala? Recrutar espíritos de todas as evoluções. Teve espíritos muito evoluídos que vieram com uma missão aqui, né? Então, aquela questão de ter, sempre ele reencarna no mesmo nível. Não, tem as missões, né? Como bem lembrado aqui, que espíritos muito elevados vieram para cá, né? E muitos inferiores também vieram para cá com uma chance de redimir, Sim. né? Então, o Brasil é um exemplo de que existe essas polarizações de níveis de desenvolvimento, mas para uma missão específica. Sim. Agora, se for no desenvolvimento próprio do espírito, ele tende a se estabelecer num ambiente, num grupo de espíritos afins, excetuando em questões de missões, quando ele é convocado para uma missão. Aí ele pode descer para outro nível, ou subir para níveis mais elevados para se redimir, né? Então, só isso que eu queria complementar. Legal, Jane. E podemos ir para 216. É você, né, Jane? Sim. Calma. Pergunta. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta. Sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, e se arrependeu. Aqui, então, o que eu entendi? O espírito, ele pode agir de acordo com o meio em que ele vive. Então, como ele deu aqui o exemplo, né? Então, um espírito que foi um espírito que reencarnou nobre, abastado em termos de riqueza, família rica, pode voltar como um escravo, como um servo. E assim ele vai agir como tal. Ele vai agir como tal. Porém, com os traços de personalidade, caráter, moral que ele tinha antes. Mas os costumes são diferentes, né? Na reencarnação, na carne. Na carne ele é um escravo. Ele vai agir, viver como um escravo. Mas o caráter, a personalidade, né, a moral, isso a gente viu nas questões anteriores. Parte vem de experiências que nós já tivemos e parte vem da educação da família, dos pais, né? Então, achei bem interessante essa questão, né? Então quer dizer que um rei hoje pode ter sido escravo na encarnação anterior? Sim, pode, e vice-versa. E vice-versa. Pô, mas o cara era um rei, como é que ele vai vir como escravo? É o meio. É o meio. Ele nasceu escravo, foi criado escravo, foi
direcionado a viver como escravo. Então, no externo, assim, ele vai agir como escravo, mas ali dentro, ele guarda essas memórias, né? Personalidade, caráter e moral. E outra parte é em relação ao que ele adquire da família. Isso que eu entendi. Ô, Gerson, e eu tô rindo aqui, porque eu sempre fui assim, vou falar um pouco, eu sei que vocês vão rir, mas um pouco mandona, né? Sério? Autoritária. Não acredito. E aí, a minha irmã, Cleide, Não acredito. ela falava, ei, lá vem a rainha. Então ela falava que em outra encarnação era a rainha, né? Que mandava, desmandava e pedia tudo. Então, assim, essa questão me faz lembrar muito, né? Então, assim, e a espiritualidade aqui realmente fala, né? Que sim, a gente traz esses traços, né? Não que eu tenha sido uma, sei lá, talvez, né? Mas é muito engraçado porque às vezes a gente tem aquela curiosidade, né, de querer saber o que a gente foi em vidas passadas. Não precisa tanto, gente, é só olhar para as suas tendências, né? Olha para as suas tendências, você já vai ter aí o reflexo de quem você foi em vidas passadas. Então, eu nunca esqueço isso, esse minhas mazelas, né, digamos assim. E o espírito sempre vai se melhorando, né? Então, assim, a gente traz sim toda essa bagagem, o caráter a gente vai carregando, como o Gerson falou, essa personalidade, o espírito ele carrega. Você pode estar em outra roupagem, em outra posição social, mas aquilo que você tem de aprendizado de moralidade, você vai trazendo, né? E a cada encarnação é uma chance de se melhorar. Então, por exemplo, essas minhas mazelas aí de autoritarismo, né? De ser a mandona, faz isso, faz aquilo. E eu sempre fui na minha família aquela de coordenar alguma coisa, né? Sempre estava ali à frente. Então, assim, a gente vai olhando essas tendências e vai melhorando, né? Eu posso usar isso para o lado bom, Um pouquinho. a gente pode ir olhando ali para o lado bom e melhorando um pouquinho, né, gente? Bem devagar, bem devagar. Atentando bastante assim para a última frase, né? Que ele coloca, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, É, desde que se haja arrependido. Então, ao longo das encarnações, a tendência é que ele vai se modificando, né? E bastante, né? A ponto da pessoa amar, assim, se tornar uma pessoa boníssima, que vai refletir também no caráter, na personalidade, em tudo, né? Só isso. É verdade. E a gente sabe, né, gente, que toda subida de escada exige esforço, né? Como no exemplo que a Meire deu, né? Aí tá do lado de uma pessoa zen, aí a irmã também é zen, o pai era zen, né? E ela conviveu, tá aí convivendo, administrando, né? Domando a veia rainha. E assim a gente vai, tudo tem um esforço, tanto para o bem, né? Tanto para se melhorar, né? Para mudar algumas coisas, como para ajudar as pessoas também a mudarem, né? Por isso que a gente viu nas questões anteriores, né? A gente está num povo, num meio que não é em vão, tem um porquê, né? E o porquê a gente sabe, né? O maior desejo de Deus é que a gente se eleve, se ilumine cada vez mais, né? Então, como vocês mesmos comentaram nas questões anteriores, a gente está num povo que vai ajudar a gente a se melhorar e a gente, consequentemente, também vai ajudar as pessoas, né? Uma ajuda mútua, né? Mas é sempre um esforço, porque como a Meire falou, a gente traz as técnicas, porque tudo, como a gente já aprendeu também, tudo que a gente aprendeu, o Gé mesmo comentou, tudo que a gente teve de outras vidas, a gente traz, né? Então a gente traz as tendências das outras vidas, seja para melhorar ou para dar continuidade, aquilo está lá inserido no nosso espírito,
na nossa alma, no nosso ser. Então, a gente vai trabalhando isso, ou melhorando, ou aprimorando. Como a Meire falou, ela reconhece bem essas tendências, né? E se a gente for olhar para dentro da gente, cada um vai reconhecer, vai saber o que foi no passado, porque cada um sabe onde o calinho aperta, né? E a gente também sabe onde tem que dar uma melhorada, né? Através do estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, a gente já começa a ter esse olhar, né? Verdade, Cleide. Olha só, gente, a 217 vai ficar para o nosso próximo encontro. Então, vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para essas reflexões. E onde nós, todos nós aqui, temos essa oportunidade bendita de externar. Agradecemos a todos que nos acompanham aí pelo canal do CEF, do YouTube, pelo Facebook, e agradecendo a toda a espiritualidade amiga. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, com a luz de Jesus em nosso lar e em nossos corações. Até semana que vem, gente, com fé em Deus.